É aqui onde o vinho nasce. Nas videiras plantadas em cada parte desse solo está a nossa história. Somos a vinícola Terras Altas. A arte de transformar uma boa uva em um excelente vinho começa no campo. Com acompanhamento preciso da evolução da uva, com planejamento e investimentos em tecnologia. Todo cuidado para alcançar o momento certo da colheita. Queremos levar até você a experiência de desfrutar de um vinho nobre, com taninos macios, sabor estruturado e feito a partir das melhores matérias-primas. Produzido com orgulho nas altitudes de Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto. Sabemos que a missão de produzir um vinho com excelência começa no vinhedo e continua nos diversos processos de transformação da uva em vinho. É nesta etapa que, com todo o rigor da vinícola, a bebida dos deuses ganha refinamento e equilíbrio. Como toda obra de arte que se valoriza com o passar do tempo, é nas barricas que parte da produção do vinho descansa, em temperatura e ambiente ideais, ganhando novos aromas e sutilezas. A união de conhecimento, tradição e alta tecnologia resulta na produção de um vinho surpreendente e de máxima qualidade. Estamos prontos para evoluir a cada safra, orgulhosos de produzir um vinho brasileiro e que traz em sua essência o amor por essa terra. E é assim que estamos escrevendo a nossa história, com coragem, ousadia e verdadeira paixão pelo que fazemos. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Seja bem-vindo a Terras Altas. Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Estamos de novo falando com o pessoal do Terras Altas de Ribeirão Preto para ver como é que está a situação. Faz 2 anos que a gente conversou e deve ter mudado bastante de lá para cá, né? E hoje vamos falar com a Luísa, que é a enóloga da vinícola. Certo, Luísa? Certo. Então, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, o que mudou de lá? Como é que está hoje em dia a produção? A gente está atuando aqui na vinícola própria desde 2021. Então, na safra 19/20, a gente colheu as uvas aqui em Ribeirão Preto e terceirizou lá na Epamig, em Minas Gerais. E a partir de 21, terminando, né, a obra da nossa vinícola, a gente passou a cuidar de 100% do processo. Nós já temos no mercado os vinhos de uva Syrah, já estão estabelecidos na nossa marca, que tem o Cava do Bosque, que é o rosé, e a linha Entre Rios. A gente tem diferentes opções de vinhos, com e sem barrica. E agora a gente já tem também a Cabernet Sauvignon em produção. Ainda não lançamos o vinho, estamos pensando algo para o final desse ano, para lançar o nosso primeiro Cabernet Sauvignon, mas já está com resultado bem interessante. Já tivemos 2 safras. Vinho branco não tem nenhum. Não, por enquanto não. A gente planeja plantar Chenin Blanc nos próximos anos, mas vinho branco só daqui a um médio e longo prazo. Tem que esperar um pouquinho ainda. Então, plantado só tem essas 2 cepas. A gente tem Syrah, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. A Franc, a primeira colheita vai ser agora em 24. E como é que a gente acha o vinho de vocês? A gente vende pelo site da vinícola, vinícolaterrasaltas.com.br. Temos alguns parceiros aqui em Ribeirão Preto e agora a gente vai começar a abrir frente de venda em São Paulo, capital. Estamos negociando com alguns empórios, restaurantes. E qual é o trabalho da enóloga na vinícola? Para quem não Bom, sabe. o enólogo é o profissional responsável pela elaboração do vinho. Então, como por exemplo, um sommelier cuida da garrafa para frente do serviço, o enólogo cuida da garrafa para trás. É. Então, o enólogo, o meu trabalho aqui na vinícola começa na determinação do ponto de colheita da uva,
Então, assim que acontece o pintor, que é quando a uva fica roxa, a gente começa a fazer análises químicas para saber se está no ponto ideal para o vinho que a gente planeja fazer, determina a colheita e cuida de todo o processo, da fermentação alcoólica, outros processos de maturação no tanque de inox na barrica, filtragens, até o invase, considerando também as análises químicas para ver se está correndo tudo certo, as análises sensoriais, que é uma parte bem bacana do trabalho. Vocês não têm nenhum. Ah, bom, por enquanto não tem nenhum blend ainda, são só monovarietais, né? Por enquanto, sim. Agora que a gente tem outras variedades no vinhedo, a gente pode ter alguns blends, mas ainda não. E aquele trabalho duro de limpar também as cubas, aquela coisa, é você que faz também? Depois que termina. Isso, eu tenho um cantineiro que me ajuda, mas fazer vinho é relativamente fácil. O que dá trabalho é lavar. Então, lavar uma desengaçadeira leva mais tempo do que processar toda a nossa colheita. Lavar os tanques, lavar a barrica, chão, você lava o dia inteiro, todo dia, mas faz parte. Então, se a gente só consegue trabalhar e fazer um vinho bem elaborado em condições de higiene. Então, o que eu mais faço na vida é lavar a vinícola. Isso que é duro, né? Porque todo mundo pensa que é tudo glamuroso, né? Quer experimentar vinho, mas tem aquele lado pesado também, que não é brincadeira, né? Exatamente. Todo mundo pergunta se eu bebo o dia inteiro no trabalho, né? Não, na verdade eu puxo água no chão com rodo. E vocês usam leveduras que vocês compram, né, para fermentação? Não tem nenhum Isso. natural. Não, aqui a gente não tem nenhum vinho natural. Nós colhemos a uva bem madura, que é uma colheita de inverno, que a gente chega no mínimo a 24 brix e meio, que gera bastante açúcar, que vai gerar bastante álcool. Então a gente optou por comprar leveduras que a gente tem certeza que elas vão terminar a fermentação. Um risco com leveduras do campo é que elas não consigam processar todo o açúcar. Então, a gente optou por garantir que esse processo vai ser controlado, então a gente sempre compra a levedura. E com essas uvas maduras deve ter muito passarinho aí na região, tem que cobrir as uvas. Tem. Aqui, assim que começa o pintor, a gente coloca as telas de proteção no vinhedo para evitar ataque de pássaros. Mas ainda acontece de vez em quando. E abelha também. Abelha também, mas a abelha não tem muito o que fazer. A gente coloca uma tela que pode ser que algumas abelhas até consigam entrar, mas não chega a representar um dano grande. E as abelhas a gente tem que deixar, né? Não pode prejudicá-las de maneira alguma. E qual é a porcentagem de álcool que chegam os vinhos? Para o caso dos tintos, no mínimo 14,5, e no rosé a gente trabalha com 13. Que o calor é muito grande aí, né? Sim. Então a gente tem um potencial de acúmulo de açúcar bem significativo aqui, e até muito rápido. O que a gente vai controlar na colheita da uva é a composição fenólica. Açúcar, fácil de conseguir, mas a gente vai acompanhar a evolução de tanina, antocianina, para ter um vinho mais encorpado, mais interessante na garrafa. E é em julho a colheita? Isso, final de julho e início de agosto. Ah, tá. E vocês têm enoturismo? Temos. A gente oferece um passeio na vinícola todo sábado e domingo às 11 horas da manhã. É um passeio guiado por um sommelier, vai conhecer a área de produção de uva do vinho, degustar os nossos rótulos harmonizado com queijos artesanais. E temos um restaurante em operação também, que funciona para almoço final de semana. Todas as experiências com reservas prévias. O restaurante tem capacidade para 50 pessoas e o wine tour para 28. Muito bom. E vocês andaram ganhando prêmio já nas primeiras safras, né? Ah, é verdade. A gente ficou bem feliz, que é um reconhecimento do nosso trabalho e também um empurrãozinho para continuar o que a gente está fazendo e continuar ganhando prêmios. Então, desde a primeira safra, que foi em 2019, nossa linha Entre Rios Evolução, que é um Syrah barricado, ganhou medalha de bronze na Decanter.
Depois, na safra 2020, ganhamos outra medalha de bronze na Decanter e uma de ouro no Brasil Wine Challenge. Já na safra 21, essa mesma linha, que é o Entre Rios Terroir, o vinho sem passagem por barrica, ganhou medalha de prata na Decanter e medalha de ouro no concurso de Bruxelas. E a linha Equilíbrio, que foi um lançamento da safra 21, que é um corte barrica inox, também foi medalha de bronze na Decanter e ouro no concurso de Bruxelas. Vocês usam barrica francesa? A gente tem apenas barricas francesas na vinícola, e a gente tem a linha Evolução, que é o vinho 100% barricado, e a linha Equilíbrio, que é um corte barrica inox. E esse 100%, quanto tempo fica em barrica? No mínimo 12 meses, mas pode mudar a cada safra. A safra 20, que é a que a gente está comercializando agora, ficou 15 meses. Tá? Vocês deixam um tempo em garrafa depois da barrica também, para poder pôr no mercado? Na linha Evolução, só é de 12 a 15 meses na barrica, mas pelo menos 12 meses em garrafa. Então, só começa a sair da vinícola depois de 1 ano do engarrafamento. E qual que é a área plantada e a produção atual? A gente tem 4 hectares de Syrah, 2 de Cabernet Sauvignon, 2 de Cabernet Franc. A gente está produzindo uma média de 30 toneladas por safra. Isso dá quantas garrafas, mais ou menos? Mais ou menos 30 mil garrafas. Ah, é equivalente para uma coisa a outra, né? A grosso modo, muda um pouquinho, mas para estimar, a gente vai ter uma produção anual de 25 a 30 mil garrafas. E do plantio até a produção, quantos anos leva? 2 anos. A primeira colheita vai acontecer 2 anos após o plantio, mas por ser a primeira colheita, ainda não vai estar no potencial do vinhedo. A gente consegue vinificar, consegue fazer um trabalho bacana, mas lá pela 5ª colheita é que a gente vai conhecer de verdade o potencial daquela uva. Então, agora em 2024, é a nossa 5ª safra. Então, do nosso vinhedo mais antigo, agora que a gente chegou no potencial da uva. Isso é bem interessante, porque a gente pôde observar em todas as safras um ganho de qualidade do vinhedo, de videiras tendo melhor capacidade de produzir uma uva, ao mesmo tempo que eu e o restante da equipe fomos aprendendo a nossa uva com o nosso vinhedo, como era a melhor maneira de trabalhar. E vocês contam com alguma consultoria também? A gente tem uma consultoria na parte enológica do Christian Sepúlveda. Ele vem aqui na vinícola mais ou menos uma vez por mês, a gente degusta os produtos, define cortes e ajuda a definir, né, alguns caminhos, como vai ser, mas só na parte de enologia. Hoje o campo a gente consegue tocar sozinhos. Ah, vocês têm um agrônomo aí também. Tem o Ricardo, que é o diretor da vinícola, ele é agrônomo também, e eu tenho o Fabiano, que é técnico agrícola, que ajuda a cuidar da produção. Além de toda a nossa equipe de campo, né, que são os trabalhadores que põem a mão na massa, e que sem eles, nem uva eu tenho para vinificar. Então, o trabalho de quem vai lá no sol todo dia é extremamente importante. E a colheita é com o pessoal próprio ou na época vem gente de fora? Vem gente de fora. Então, direciona toda a nossa equipe para a colheita. Como a gente tem o interesse de fazer isso de forma rápida, nas horas mais frias do dia, então, para a colheita e poda, geralmente vem pessoal de fora para otimizar. E na região tem mais vinícolas? Porque geralmente quando cria a primeira, depois atrai outras, né? Em Ribeirão Preto, especificamente, somos a primeira e a única. A mais próxima é a Vinícola Biagi, que fica em Cravinhos. Depois tem a Vinícola Arcano, que fica em Franca. Tem vinícola em Ituverava, em Itobi. São as mais próximas. Que loucura, né? Que virou interior, né? Verdade. Ninguém nunca ia imaginar que podia produzir vinho nessas regiões quentes assim, né? É verdade. O pessoal comenta mesmo, chega aqui, gente, mas como é que vocês produzem uva em Ribeirão Preto? Não, realmente é uma região quente, mas a gente faz a colheita de inverno. Então, a gente foge das chuvas, colhe numa temperatura mais amena
e nós estamos numa região mais alta. Nosso vinhedo está a 750 metros, então aqui é mais friozinho, tem uma brisa, a noite é mais fria, comparado com o centro de Ribeirão Preto. Aqui sempre vai estar com uma temperatura mais amena. E no inverno chega a quanto aí de temperatura? Ó, o mais frio que a gente pegou aqui foi 3 graus. Poxa, Isso assim, né? Uma semana em julho, realmente não é comum. Mas, na média, o nosso inverno vai ficar as noites com uns 10 graus, mais ou menos, e o dia com 20, 25. Então, na época de maturação de uva, a gente tem pelo menos 15 graus de diferença entre a noite e o dia. o verão tem uma diferença grande também? Do verão fica quente e muito quente. Então, noites ali com 25 e dias que passam de 40 graus. Barbaridade. É isso. Ali dezembro, janeiro é difícil, é bem quente mesmo. E vocês acham que esse vinho ele deve suportar uma guarda também? Ó? Ele fica pronto logo que sai da vinícola ou vocês acham que deve ser guardado por um período para amadurecer mais? Ele consegue ficar guardado um período. Então, aqui na vinícola mesmo, a gente tem um processo um pouquinho mais demorado. A gente não tem pressa em liberar essas garrafas, mesmo para o vinho que só fica no tanque de inox. E a gente vê que eles têm um potencial de guarda. Então, por exemplo, a nossa safra 19, ele ainda está super vivo. É um vinho que está bacana e ainda tem potencial de ficar na garrafa. Então, a expectativa de safras mais recentes, que vieram de uma videira mais velha, né, mais evoluída, a gente acha que ele vai ter bastante tempo de garrafa, sim. Só que é tudo novidade, porque a vinícola é recente, os vinhos foram lançados recentemente. Então, a gente também está aprendendo a cada mês como aquele vinho se comporta. E quem é que decide aí as marcas de vinho, os tipos de vinho? Como é que funciona? Para definir os cortes e as linhas, toda a equipe se junta e a gente faz degustações para ver o que é interessante. Então, eu, o Ricardo, que é o diretor e agrônomo, o Christian, que é o consultor, a gente vai pegar um dia para ter bastante ideia, fazer vários cortes e provar e ver se aquela linha tem interesse. Definindo isso, a gente vê com o restante da equipe, os investidores da vinícola, o que eles acham, o que é interessante. E depois que o vinho é lançado, também é uma aprendizagem com o mercado. O que o cliente dá de retorno para a gente. E qual é a meta de área plantada que vocês têm? Na verdade, a gente tem 8 e pouquinho, a expectativa é chegar a 15 hectares. Então, a ideia é manter um certo tamanho. E vocês terceirizam a cantina também para alguém? Processam uva? Não, nunca chegamos a terceirizar, porque a nossa capacidade de produção ela é bem enxuta. A vinícola é projetada para fazer 100 mil garrafas ano, só que a gente ainda não tem todos os tanques necessários. Então, a gente comprou os tanques para vinificar o que eu tenho de uva plantada por agora. Quando implantar mais vinhedos, a gente traz mais tanques. Então, a gente nunca terceirizou, até por espaço mesmo. Aqui foi planejado porque a gente vai fazer. Mas tendo espaço, a gente não exclui a possibilidade. O investimento da vinícola, ele é bem significativo. Então, os equipamentos são caros, muita coisa é importada. E para fazer um vinho bacana, a gente tem que investir em equipamentos adequados. Então, realmente, quem quer construir vinícola tem que planejar bem. Plantar o vinhedo já precisa de planejamento. Processar a uva não é fácil. Mas é interessante que, como para as vinícolas que têm o vinhedo próprio, com a vinícola própria, consegue controlar todo o processo. Então, a gente consegue mexer no vinho no tempo do vinho. Cada tanque é manejado de acordo com a necessidade daquele tanque. Porque toda equipe está por conta de fazer o nosso próprio vinho. Então, o ganho de qualidade em ter a vinícola própria é bem bacana. E vocês têm estação meteorológica em alguns lugares para determinar, para ver pulverização, necessidade, esse tipo de coisa assim?
Temos. A gente tem controle das temperaturas mínimas e máximas no vinhedo diariamente e do índice pluviométrico. Então, a partir desses dados e da previsão de chuva, né, a previsão climática dos próximos dias, a gente toma as decisões. Além disso, a gente tem uma parceria com a Embrapa de São Carlos, que é a Embrapa Instrumental, que a gente faz pesquisas aqui no vinhedo. Aí tem alguns alunos que já fizeram mestrados e doutorados e gera bastante conhecimento aqui para a gente do comportamento do nosso solo, das plantas. É bem interessante. Legal. Porque antigamente eles usavam mais a rosa, né, para determinar, mas eu vi que várias vinícolas estão mais se baseando exatamente na análise do clima, né, e às vezes tem áreas que chovem mais, áreas que chovem menos, daí dá mais umidade, mais ataque, né? Exato. Então, a gente vê aqui nos nossos vinhedos, em algumas áreas, o solo é mais profundo, outros o solo é mais raso. E isso reflete no comportamento da planta. Então, eu tenho vinhedos um do lado do outro, que o manejo de irrigação e adubação é completamente diferente. E aí a gente tem que entender o nosso local para entregar para a planta o que ela precisa. Aí eu vou ter uma uva mais madura, mais sadia, para os vinhos terem maior potencial. E tem colheita por lote, assim, por área diferenciada e processamento dele? Vocês fazem... A gente analisa cada vinhedo separadamente e colhe cada um a seu tempo para o vinho que a gente espera fazer. Então, para o vinho que vai para a barrica, o manejo do vinhedo desde a poda é diferente de um vinhedo que o foco é fazer um vinho de entrada ou um vinho rosé. Então, desde o campo muda todo o processo, a colheita e os processos na vinícola. Então tem muito trabalho o ano todo. Ah, tem bastante. E quando é feita a primeira colheita? A primeira poda, aliás. A gente colhe final de julho e agosto, espera por volta de 30 dias para fazer a primeira poda. Então, geralmente em setembro. Tá. Então, aí a planta vai começar o ciclo vegetativo. As flores que saírem dessa poda, a gente não deixa desenvolver em cachos, elas são retiradas. A planta se desenvolve até fevereiro, que é quando a gente faz a segunda poda. E aí sim a gente vai manter as flores, que vão virar cachos, que vão ser os frutos que vão ficar maduros em julho, na época da colheita. E passo aquele, como é que chama aquele material que é um tipo de hormônio, né, que é passado para ela começar a produzir, né? Quando faz a primeira, essa poda, segunda poda, né? Isso, é bem comum em vinhedos de inverno ter que fazer uma aplicação para regularizar a brotação. Se todas as plantas brotarem ao mesmo tempo, elas vão desenvolver, né, juntas, então é mais fácil a gente manejar com mais segurança. Se ela brotar irregular, a gente vai ter, até na época de colheita dos cachos, um cacho mais maduro, um mais verde, isso pode comprometer a qualidade do produto. Acho que você já deu uma boa explicação para a gente aí. Qualquer hora eu vou para essa região aí conhecer a vinícola de vocês Cedê-lo, está convidado. e bom trabalho para vocês. Nessa época, o que vocês estão fazendo? Agora a planta já está em pintor, então ela começou o processo de maturação. Aqui na vinícola a gente está engarrafando os vinhos para liberar o tanque para essa próxima colheita. Ele não fica vinho em cuba por mais tempo, quer dizer, vocês liberam e começam o processo logo em seguida. Depende da linha. Tem vinho que está em barrica, ainda vai ficar um tempo. Tem vinho que está no inox e vai ficar, mas a maioria vai ser engarrafada agora para liberar espaço. Tá ótimo, então. Então, um bom trabalho para vocês aí. E obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer e sempre que precisar, pode falar com a gente. Muito obrigado. E para quem gostou, curta o vídeo e siga o nosso canal, que a cada vídeo novo a gente informa. Bom dia para você, então, né? Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.